Será que tu, enquanto alma, não trazes dentro do teu sistema pactos de obediência, de submissão, de lealdade, que fazem com que tu percas a tua voz, que fazem com que tu não possas te movimentar do sítio onde te está a causar dor ou denunciar aquilo que te está a causar sofrimento? Por que que eu tenho tanta dificuldade em mudar uma situação na minha vida? Como é que eu posso resolver as situações sem entrar em conflito? Qual é a forma para que grande parte dos meus assuntos e problemas estejam resolvidos? Vamos desconstruir todas essas energias já com o vídeo a seguir. Terráqueos! Good morning! Deixa eu tirar aqui esse berenguendê. Assim já não aparece. Pessoas, bora lá, vamos embora. Olhem, este mês, não foi só este mês, as equipas elas vêm trazendo sempre, né, as frequências que nos permitem ver os nossos processos, né? Cria espaço dentro do nosso sistema para a gente compreender onde é que há limitação, o que é necessário ser feito para passar para o próximo patamar. Gente, não é o trabalho espiritual, né, aqui desenvolvido por essas equipas, não é criar a ilusão de que vem um ser e vai resolver a tua vida, não. Vai te tornar a ti mestre de ti mesmo. Então nós é que vamos abrindo os caminhos, eles criam espaço dentro do nosso sistema, limpam e removem aquilo que é possível no momento, para que nós começamos a nos perceber e a perceber o mundo e as outras situações, e as situações de um outro espaço, que nos permite depois ser uma atitude mais elevada, né? Junto com o conhecimento que vou partilhando, né? E que elas vão também trazendo. Então, uma das coisas que eu tive plenamente noção este mês, foi que eu trazia muito a programação de não quero ou não vou incomodar o outro, não vou passar por cima do outro. Mas aí, o que está dentro de nós cria, não é? E como o que está dentro de nós cria, essa mesma frequência começou a gerar situações para eu perceber isso, né, dentro do meu sistema. Então, é bem interessante que os nossos filhos, quando nós temos filhos, todas as pessoas auxiliam, né, ao nosso redor, auxiliam muito nesse processo consciencial, para nós percebermos quem é que nós somos através do outro e através das situações. Mas os filhos, eles têm uma proximidade muito grande connosco, que vai, claro, mexer com uma série de coisas dentro das nossas estruturas. E eu, não é como qualquer mãezinha, sacerdotisa, coloquei um ser maravilhoso no mundo, não é? E o Mateus, ele veio com algumas características exatamente que me iriam auxiliar em N processos. E nesse processo, ele tem dislexia, e o que se pode chamar de déficit de atenção e déficit de concentração. Ele está neste estado, não é? Porque nós não somos as nossas características, mas ele está nesse estado. E esse processo
ele tem vindo a mexer uma série de coisas dentro de mim, porque eu tive que, lá está, ser esse movimento que eu não era. Porque movimento, pessoas, é uma das coisas que vocês vão ter que perceber e inserir nos vossos processos. Não há nada sem movimento. Primeiro é tomar consciência de, e depois é o movimento. E às vezes até nós somos um movimento, percebemos que tem que ser um movimento, e depois vamos tomar a consciência do todo. E essa característica dele exigiu vários movimentos da minha parte. Exigiu movimentos desde que eu percebi, não é, que havia ali dificuldades através do som, de perceber as letras, porque muitas letras para ele tinham o mesmo som. É uma característica, né? Pelo menos dele, mas eu acho que também faz parte da própria dislexia. E ele faz os números, fazia mais, não é? Agora menos, os números e as letras em espelho, invertido. Então é óbvio que ele tinha que se esforçar o triplo, não é? Segundo a médica, para que ele consiga obter os mesmos resultados. Só que as crianças, não é? Elas têm o direito à educação. E as crianças disléxicas, elas também estão incluídas nesse direito à educação, e inclusive há alguns decretos de lei, não é? sobre essa situação. E são miúdos que têm que ser acompanhados de outra forma. Ele tem que ter os testes adaptados, não é? Porque, como é óbvio, se ele não faz a leitura e a nível de interpretação, ele tem que ter os testes adaptados, ele tem que ter alguém que lhe leia os testes. E é assim, o Mateus vai entrar agora para 3º ano, não é? E coisa que nunca aconteceu. Então eu, primeiramente, neste processo, eu fui com ele ao médico, porque me tinham dito que era necessário ele ir ao médico, ter um diagnóstico, não é? Porque sem diagnóstico nada se podia fazer. Lá foi a bela da Naima falar com o pediatra dele. O pediatra indicou uma neuropsicologia, sim. Neuropsicóloga. Fez os testes ao Mateus, disse que sim, não é? Que ele tinha ali todas as características. Sugeriu para ele ser acompanhado no hospital, não é? Porque ali não sei, mas no Garcia da Horta tem uma consultas de desenvolvimento, né, da criança. Então sugeriu que ele fosse ali acompanhado. Ele tem consulta de psicomotricidade. Gente, eu estou a falar essas coisas todas, não me fiquem a pensar que é assim nada do outro mundo. São diretrizes, né, coisas que vão ajudá-lo a ter a estar aqui. É engraçado que há muito tempo, quando eu fui fazer uma leitura, né, de aura, foi-me falado isso, né, que eu tinha que ajudá-lo a estar aqui. Até porque para o Mateus é muito... Ele há muitas coisas que ele agora já vai compreendendo, mas que ele não compreende. Porque é que nós fazemos assim? Porque é que nós somos assim? Porque é que tem que ser assim? Mas também faz parte, né, do próprio processo de desenvolvimento da criança. Mas então, esse processo, aí vai a Naima, leva para a escola o relatório e tal, nada mudou. Vai a Naima, leva outro relatório, nada mudou. Vai a Naima, envia e-mail para a escola, para a professora, para ver, nada mudou. Porque existe uma entidade, que é a EMAI, que dá o apoio, né, e direciona quem é que são as crianças que vão ter o acompanhamento especial na escola e tal. Então, ele precisava de terapia da fala, agora tem mesmo que ser, né, precisa de terapia da fala e tal. Nada. Então,
E eu sempre a ancorar as equipas, a fazer o meu papel tranquilo, sem grandes stresses, mas a observar aquela situação. Aí veio uma informação, né? Uma informação de uma outra coisa que não tinha nada a ver, mas que fez o clique aqui dentro e eu percebi nitidamente que era, lá está, a tal abertura de caminhos, né? Que as equipas vão trazendo as tais mensagens através de alguém falou-me de uma coisa e tal, e essa pessoa até disse-me assim, nós temos que ser exigentes. E aquilo fez ali um clique, porque ela disse, eu sou muito exigente e nós temos que ser exigentes. Aí eu peguei naquela informação, eu mandei, né? Eu juntei toda a história, todo o processo, porque a única coisa que eu consegui foi na última semana de férias, ou há 2 semanas de acabar as aulas, uma reunião com essa tal parte, né, competente do agrupamento, que é a EMAI. Basicamente, olha, deram-me umas palmadinhas nas costas, parabéns mãe pela sua postura, pelo seu coisa, mas olha, não sabemos como é que vai ser para o ano, que não sabiam se a escola inclusive ia ter terapia da fala, e para setembro, voltar a tentar contactá-los, ver se eles já tinham o apoio e tentar contactá-los. Eu até, sabem que a gente sai da reunião sem perceber efetivamente o que é que aconteceu. E depois, até uns dias depois, a falar com a professora, é que eu percebi efetivamente que o que aconteceu foi nada, zerinho. Que nem mais vezes precisa de se centrar, né? Descer a terra. E como, lá está, as equipas não deixam faltar nada, né? Bem, na dúvida, se ela não percebeu, vamos lá. E eu peguei nessa informação que essa outra pessoa me tinha trazido por conta de um outro processo dela. E aí eu disse, não pode ser, não é? Tenho que fazer aqui alguma coisa. Eu tenho que fazer tudo o que for possível. Porque nós podemos reclamar que as coisas não funcionam quando nós esgotamos as hipóteses todas. O que acontece é que a maioria das pessoas, elas não fazem nada e elas reclamam. Elas fazem barulho, mas elas não vão ao sítio certo. Então nós temos que ser o silêncio também para parar e observar, para ver, ok, isto já foi feito, esgotar as hipóteses e não ter medo de ir mais além, nem ir falar com A, B, C, D, porque a gente não pode colocar ninguém acima de nós. Porque se tu colocares algo demasiadamente grande, com o Parlamento, com não sei o quê, com o juiz, tu não vais ter força para tu ires adiante. E é preciso isso, gente. É preciso essa força, é preciso ser essa garra, é preciso ser essa determinação, é preciso ser essa coragem, é preciso ser essa iniciativa e essa ação na tua vida e nos teus processos, porque senão nada se atualiza. Aí eu mandei carta, escrevia toda a situação desde o início, desde a pré, não é que há 3 anos que essa situação está a acontecer e tal, e aproveitei, né, o facto, como ele teve a negativa a português, que é óbvio, né, ele fez as provas da frição sem acompanhamento, sem ajuda, sem compreensão de leitura, e mesmo que não fosse a negativa, não é? Mas foi muito bom isso, porque aí eu olhava para aquela negativa e foi aquela negativa que me impulsionou e disse, caramba, esta negativa representa não as competências dele, porque nem sequer foram exploradas. Então, eu peguei neste processo todo, né, e aquela questão dessa negativa, e eu vi que aquilo representava a forma como ele estava a ser tratado. Ou não tratado, né? A forma como estavam a lidar com esta situação, né? Porque inclusive, depois até a professora me disse que houve uma altura que ele estava a ficar com complexos de ler, né? Na sala.
processos que a criança passa, que nem sempre é fácil a gente conseguir até chegar mesmo à própria criança, porque a gente pergunta-lhe, mas como é que foi o dia da escola? Foi bom. Mas então, dentro da sala de aula, foi bom. E depois uma outra coisa que ele sai assim e vai dizendo. Mas eu peguei na questão toda, né? E eu mandei carta para todo lado. Mandei carta registada, mandei e-mail e carta registada para a Direção-Geral de Setúbal, mandei para o Ministério da Educação, eu vi que havia 2 edifícios, eu mandei para os 2 edifícios e mandei e-mail para essa gente toda. Gente, ao fim eu acho que ao 3º ou 4º dia, eu tive a resposta de um e-mail, coisa que eu há 3 anos na escola não tenho resposta. E em pleno mês, lá está, de quê? Próximo de agosto, isto foi agora nos últimos dias de julho, que a gente até podia dizer, não está lá ninguém. Estão a ver onde é que a gente se boicota, muitas vezes? A gente começa, não está lá ninguém, não vão fazer nada, não sei o quê. Eu nem pensei nisso. Mandei só. E com isso, eu obtive uma resposta. Ao que me parece, uma resposta extremamente positiva. Já tinham contactado a escola, não é? E vão ver o processo dele no início do ano letivo. E nisso eu estou-me a movimentar em outras questões, né? Estou a ver a terapia da fala cá fora, estou a movimentar aquilo que eu posso, não é? Mas nós temos que ser essa ação. Sim, eu tive que me sentar, preparar o e-mail, perceber como é que eu ia juntar, adaptar certas imagens, relatórios que eu tinha, juntar tudo no e-mail. Eu perguntei as coisas que eu não sabia. Eu tive que me centrar durante aquele... Eu fiz olha, foi até no dia do aniversário dele, eu cheguei, tal. Disse, não, no dia que comemoramos, né, o aniversário, disse, não, eu vou tratar disso porque aquilo estava aqui dentro, a ecoar dentro de mim. Eu sentei, eu redigi aquele e-mail o máximo que eu pude, né? E depois, no dia seguinte eu completei, vi o que era para fazer, telefonei a quem podia me auxiliar para eu adaptar, juntar, não é? Porque eu queria tirar imagens, inclusive, lá do portal da escola, e juntar e anexar, e para eu tirar da melhor forma possível. Eu fui em busca. E este vídeo fala sobre muitas coisas, né? Sobre a ação que nós temos que ser, tanto pequenina, do micro para o macro, para que as coisas se atualizem. E temos que sair desse espaço de não querer incomodar o outro, porque eu não vou passar por cima da escola, porque eu não vou passar por cima da professora, porque eu não vou passar por cima de A, B, C. E todos os processos do Mateus vêm muito desconstruindo isso, porque desde o princípio na escola, quando a professora... pronto, acho que é oficial, né? A professora oficial. No início acho que ele não conseguia corresponder às expectativas, não é? E dava-lhe calduços, que ele depois, na altura, percebam como é que é as coisas, ele falou com o pai, que é a figura protetora. Mas eu não sabia dessa situação. Aí quando eu ouvi ela falar uma vez com o pai sobre aquilo, e eu, o quê? Porque ele nem dizia calduços, porque era um termo que ele não sabia, né? E ele dizia que quando ele não fazia alguma coisa bem, que ela dava-lhe aqui uma coisa atrás da escola, da cabeça. Eu peguei logo no coisa, mandei-lhe um e-mail a perguntar o que era aquela situação. Óbvio, não de um espaço de ir, olha, fizeste isto, fizeste aqui, mas de um espaço de, olha, foi trazida essa energia ao campo, a criança trouxe este assunto, eu pedi esclarecimento, porque a gente não tem que entrar a primitivo, né, gente? E a gente tem que se fazer presente na vida dos filhos. Os filhos são uma lição, porque se nós formos levar a educação como nós fomos educados, os nossos pais, era o que eles sabiam fazer, mas os nossos pais ainda diziam, bata mais, né? Os nossos pais
Era um bocado, já lá na escola, eram poucos os pais naquela altura que tinham essa atitude, porque é o professor, como ainda hoje em dia é o médico, muita gente acha que está ali em cima. Gente, ninguém está acima nem abaixo, as pessoas têm que tratar todos os seres com respeito. E nós temos que defender os nossos. Claro que perceber também onde é que eles, porque eu trago muito isso para o Mateus, não é? Porque às vezes eles vêm com os assuntos e porque a professora também fez isto e na escola fez isso. Eu disse, tu tens que perceber. Se uma coisa está-se a repetir muito à tua volta, não é? E em vários sítios diferentes, o problema não há de ser de todos os sítios diferentes. Porque a única pessoa que não muda nessa história és tu. A única pessoa que está no mesmo, sempre a mesma pessoa colocada nos mesmos processos és tu. Então tens que ver o que é que há dentro de ti que está a criar aquilo. Mas nós temos também que estar, atento. E então é essa questão, mesmo por exemplo, com processos, eu tive com processos mesmo de pessoas próximas dele, que eu tive que fazer denúncias. Eu tive que fazer denúncias sobre o que eu entendia que era negligência, o que eu entendia. Porque assim, nós podemos ter, a questão é que há uma coisa que é assim, nós podemos ter a melhor intenção do mundo, mas se os resultados forem bosta, os resultados não forem bons, aquilo que se apresenta for medíocre, for assim uma coisa que oprime o outro, que não auxilia o outro, que não está a resultar, alguma coisa está mal nesse processo. Porque de boas intenções, já existe aquela expressão, está o inferno cheio. E não vale a pena as pessoas, vocês ficarem centrados só naquela energia de, eu sou muito boa pessoa, eu vou intencionar, eu vou enviar, nós vamos ver o que é que vai ser possível. E depois vocês veem que aquilo arrasta-se e o comportamento não muda. Aí quem tem que mudar somos nós. Mudar a direção, mudar a porta em que nós estamos a bater. E não colocar nada assim do outro lado. Eu quando fiz a denunciatura e não sei o quê, e tal. E como é que foi possível, né? Para as pessoas que estavam frequenciadas naquilo. Mas eu não posso ficar a pensar no bem dos adultos, dos professores, das entidades, do que quer que seja. Quando uma criança, quando os direitos e a honra, e percebam que eu falo honra num espaço de honrar o ser, está a ser ali desmerecido, destratado. Isso é que é a verdadeira honra. De nós respeitarmos aquela existência de uma forma elevada. E então é isso, gente. Não se travem, porque muitas vezes o que nos trava é essa programação de que eu não posso incomodar o outro ou passar por cima do outro. Pactos de obediência, de submissão, de lealdade. Isso não existe, vocês vão ter sempre que incomodar alguém, porque a maioria das pessoas está cheia de programações, está cheia de processos, a sua consciência, né? Nós somos seres fragmentados, a nossa consciência para em certos processos mentais, né? Imagina que a pessoa tem alguma questão, né, de uma outra vida em que ela está presa num bolsão temporal de desempoderamento, de anulação, de não atitude, né? De procrastinação. Não é com isso que ela vai ser. E nós temos que ser esse movimento, sair desse espaço de que eu não posso incomodar o outro, de que eu não quero passar por cima do outro. Porque isso tem a ver com uma submissão, porque aí tu estás a colocar alguém acima de ti.
Meu, e se alguém estiver acima de ti que tu não possas te movimentar, tu não possas te pronunciar, tu não possas colocar a tua voz, os teus gritos, né, para fora, de uma forma sábia. Porque, gente, eu antes de eu iniciar estes processos e de trabalhar com as equipas, eu fazia muito barulho, mas eu fazia só barulho, né? A gente repara, a maioria das pessoas que têm alguma coisa a reclamar, elas fazem barulho, mas elas não reclamam. E eu tenho sido muito cutucada pelas equipas para reclamar. Só no processo de acho que em dezembro, não foi em dezembro, de janeiro para cá, é a reclamação no livro de reclamações, é isto, é aquilo. Porquê? Porque são coisas que têm que ser mexidas dentro do nosso sistema, porque nós estamos cristalizados. É como se houvesse um véu que nós não temos essa ação. E nós temos que ser, por isso é que eu vos digo, quando vocês estão a fazer os processos, né? Nós temos, e dentro dos grupos fechados que vêm sempre aquelas informações, nós temos que estar aberto a tudo, inclusive a ser o conflito. Mas o conflito de uma forma elevada, não é? A gerar o movimento. Não tem que ser propriamente através daquele conflito de confusão, disto, daquilo, mas a gerar o caos. Eu tenho que estar disposta a gerar o caos, a incomodar o outro. Tem que haver essa disposição dentro de mim. E não é sobre o outro, é sobre eu criar um ambiente, um caminho, uma estrada que honra a minha existência. E percebem que é aí onde a maioria das pessoas se travam? Porque eu, por exemplo, se eu estou num relacionamento que não me honra, não sinto respeito, eu fico ali. Eu não começo a decretar, lá está, quais são os valores que para mim são necessários para eu estar bem. E através de eu não estar bem, eu ficar incomodada, lá está, nós somos o magnetismo. Eu estou sempre depois a atrair isso, porque o universo depois, o meu universo interno começa a mostrar-me externamente através do outro e através das experiências o que há dentro de mim que eu não estou a querer ver. Tá bom? Então, olha, senti muito de partilhar isso com vocês. E é esse trabalho, né, que as equipas elas vão fazendo e eu inteiramente grata, porque são processos que auxiliam a vir buscar a minha parte mais elevada, né, as minhas partes mais elevadas, e cada vez mais eu saio de estados de consciência onde eu nem nunca sonharia ter uma movimentação desse calibre, porque são movimentações elevadas. Porque quando a gente fala, as pessoas, sim, não, claro, tipo, a pessoa tem que ser, mas a maioria das pessoas, 99%, não é. Compreendam isso. Então aproveitem o conteúdo deste vídeo. Um beijinho se sentirem de depois marcar a vossa sessão ou participar em alguma sessão do grupo. Estejam à vontade.